Tudo bem, meu amigo. Foi autuado pelo estacionamento irregular, foi autuado em virtude de uma parada proibida. Chama atenção para a diferença de estacionamento e parada. A parada é o tempo exclusivamente necessário para o embarque e desembarque de pessoas. Não dá tempo de pegar a bagagem. Se você está no aeroporto, procure uma placa onde é permitido o estacionamento. Porque se você para em frente àquela placa, proibido estacionar, mas permitido parar, não dá tempo de pegar a bagagem. É entrada e saída de pessoas. Isso é parada. Passou desse tempo, nós estamos a falar de estacionamento. É importante destacar que o artigo 181, que trata o estacionamento irregular, a sua compreensão era um tanto complexa, porque lá nós temos 19 incisos e 4 naturezas de infração. É bem verdade que dessas 19, apenas 3 são de natureza leve: estacionar no acostamento de 50 centímetros a 1 metro da guia da calçada e desobedecendo as condições da placa de estacionamento regulamentado, como, por exemplo, estacionar o veículo em frente a um estacionamento regulamentado para táxi. Já as gravíssimas você encontra num único dispositivo, que faz menção a estacionar na pista de rolamento por onde os veículos transitam, numa rodovia, via de trânsito rápido, estrada e vias que têm acostamento. Agora, você não pode se confundir com o seguinte: não é somente a placa de estacionamento que te proíbe o estacionamento. Tudo bem? Não é somente a placa de estacionamento que proíbe o estacionamento. É importante destacar que quando você tem uma contínua amarela no pavimento, que normalmente tem um caráter complementar à assinação de regulamentação, mas ali você tem um aviso que não é permitido estacionar, porque sinalização horizontal também tem poder de regulamentação. Chama atenção ainda que você pode ser autuado por estacionar a mais de 1 metro da guia da calçada, ainda que não haja placa alguma. Tudo bem? Porque nesse caso você não está desrespeitando a placa, você está desrespeitando a lei. Então você tem que tomar cuidado com o desrespeito que você está praticando. Agora, você está aqui para recorrer do estacionamento. Olha, chama atenção para o seguinte: o primeiro tópico que você tem que bater no seu recurso de estacionamento irregular é acerca da regularidade da sinalização. A sinalização, em regra, os órgãos mal aparelhados pelos seus consultores jurídicos, eles sinalizam de forma inadequada. Tudo bem? Então, é importante destacar também o poder de correção da placa. Onde tem o estacionamento regulamentado, numa quadra de 60 metros, você coloca uma única placa de proibido estacionar no meio dessa quadra e fica proibido o estacionamento antes e depois da placa. Tudo bem? Evidente se a quadra tiver mais de 60 metros, você coloca 2 placas de estacionamento. Uma numa esquina, outra na outra esquina, de maneira que não fique mais de 30 metros da esquina, nem menos de 5 metros da esquina. Ali você vai ter a placa de estacionamento regulamentado numa esquina, outra na outra esquina, e a distância entre essas placas não pode ser mais de 80, sendo que o órgão vai ter que colocar uma sinalização entre essas. Tudo bem? Quando você tem curva, deve ser respeitada a visibilidade na hora de colocar a placa de proibido estacionar. Tranquilo? Tudo bem? Chama atenção ainda que via que não possui iluminação, a placa de estacionamento regulamentado, quando a via não tem sinalização, a placa de estacionamento regulamentado, ela deve ser refletiva. Tudo bem? Essa placa deve ser refletiva quando a via não possuir iluminação adequada. Você deve verificar isso. Posição da placa com relação ao sentido da via. O ângulo não pode ser 90 graus sob pena da placa refletir o farol. O ângulo tem que ser entre 93 e 95 graus com o sentido que o veículo percorre naquela via. Tudo bem? Evidente que você toma como parâmetro a calçada. Tranquilo? Tudo bem? Bem, chama atenção que nas infrações de estacionamento, onde é mencionada a medida, ou seja, é proibido estacionar a menos de 5 metros do cruzamento, da esquina. Não é isso? Não é isso? Bem, se o agente partir
para essa autuação, ele tem que mencionar, discriminar qual foi o equipamento utilizado para medir esses 5 metros. E o artigo 1º da Resolução 258 vai te dar informações com relação a isso. Tudo bem? Ou seja, a trena utilizada tem que ser uma trena no modelo aprovado previamente pelo Inmetro. Agora, se a sua autuação foi estacionar em frente a placas onde você tem o estacionamento para veículos de polícia, por exemplo, veículos de idosos, existe regulamentação própria do CONTRAN, assim, relativamente recente, né? Você tem a resolução 302 e 303 que tratam do tema, tudo bem? Porque existe também as arbitrariedades, por exemplo. Se um órgão de polícia tem pátio interno, ele não pode colocar uma placa em frente à delegacia de polícia com vaga exclusiva para o veículo de polícia. Isso é uma sinalização irregular. E sinalização irregular, você fundamenta onde? Artigo 90, não pode ser aplicada sanção se a sinalização for irregular. Então, bata na tecla sinalização irregular, a chance de você prosperar, ter seu recurso deferido, aumenta muitíssimo. Ainda, concluindo o tema de estacionamento, note que a remoção não é condição para autuação, hein? A remoção tem caráter complementar à multa. Sempre que possível, remove. O ideal é que se remova sempre, mas os recursos do órgão é limitado, não é uma boa fundamentação. Tudo bem? Tranquilo? Um abraço!